projetos para o centro, o grande centro, que as pessoas acham que é só periferia interior que necessitam, mas o grande centro também tem. Fala, meus amigos, sejam bem-vindos a mais um Business Cast. Nada mais, nada menos, hoje o nosso sexto episódio. Como você sabe, aqui nós trazemos histórias reais de superação, conquista, crescimento. Lógico que para ter essa conquista, esse crescimento, vem toda uma trajetória de vida. E hoje nós vamos falar de uma pessoa fantástica. Mais do que uma história de vida, é uma história de superação, do nascimento até o estado atual. Então hoje nós vamos entrevistar aqui nosso amigo Manuel Filhombo. Vou passar o currículo dele, vou dar uma colada porque é um currículo bem extenso, tá? Ele é administrador, contador, sociólogo, matemático, professor, assessor político e criador do projeto Vidas de Preto, tá? Com mais de 10 pós-graduações, ele é uma enciclopédia, mas vamos deixar ele falar sobre ele, né? Fala comigo, meu amigo Manuel Filhombo, se apresente. Boa noite, grande satisfação pelo seu convite. Eu sou Manuel, tenho 39 anos e do interior da Bahia, preto e lutador pelas as classes sociais mais baixas, o que eu chamo de PPP, preto, pobre e periférico. Certo. Chega com o microfone um pouquinho mais perto de você. Isso. Aqui a gente quer conhecer. Eu já conheço um pouco a sua história, pelo que a gente já bateu um papo. Mas eu queria saber de você o seguinte, Manuel. Me fala um pouco quem é Manuel Filhombo hoje, o seu estado atual hoje. Quem é Manuel Filhombo? Hoje eu sou um administrador, contador, assessor parlamentar, professor e aluno. Desde quando eu adentrei a sala de aula, lá na minha infância, nunca abandonei a sala de aula. Professor e estudante. Estudante. Então, hoje eu estou como assessor parlamentar do deputado estadual Bubu, que era jogador do Bahia. Hoje eu estou como aluno de mais uma pós-graduação e, infelizmente, eu saí por razões médicas da sala de aula há um ano, mas estou querendo retornar como professor ainda esse ano, agora em 2026 novamente. Mas como professor efetivo, só para colocar, porque eu ainda estou como um voluntário, então tem alguns projetos que eu ainda ministro algumas aulas. Tenho agora o movimento Vida de Preto no Instagram, faço alguns textos para o meu querido amigo lá da Destaque, plataforma do interior da Bahia, de lá de Nova Itarana, Lucas, o né? Lucas Lindenberg, da Destaque Plataforma. Um grande abraço falando disso para Lucas, meu grande amigo. E tem alguns projetos, né, para tocar pela frente. Maravilha. Mas nem sempre foi assim, né? Não, não. Então vamos lá. Quando você olha a sua trajetória hoje, qual palavra você define a sua vida hoje? Superação. 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 Em que momento você percebeu que sua história não era comum? Tem vários momentos, né? Aí, logo quando eu cheguei em Salvador, que tive alguns imprevistos por questões econômicas, questões sociais, questões climáticas. E mas vou dizer assim, o que eu tive mais foi eu fui numa uma médica com a minha esposa e aí ela virou para mim e falou: você você é especial, você Deus lhe deu uma segunda chance na sua vida para você ser diferente.
E se fosse na década de 90 ainda, você estaria internado com a camisa de força, porque falaria que você era louco. Mas nós não estamos mais nessa época e hoje você é especial, você tem que aproveitar o dom que Deus lhe deu. Então, foi nesse momento que ela não sabia da minha história completa, né? Então, a partir desse momento, eu disse, eu tenho que focar mais em, em contribuir com a sociedade. Certo. Então vamos lá para que as pessoas possam entender um pouco. Você não é natural de Salvador, né? Você é do interior da Bahia, não é isso? De Exatamente. onde? De Brejões. Brejões. E você já nasceu com uma superação desde pequeno. Como é que conta essa história do seu nascimento? É, a minha família era da zona rural de Brejões, né? Uhum. Lá uma comunidade chamada Quilômetro 100, que do município lá, Quilômetro 100. E aí nós estávamos na roça. Minha mãe era produtora rural, né? Então, a lavradora, com meu pai. E eu não nasci no hospital, lá não tinha hospital. Então, eu nasci na zona rural e já nasci com um problema. E tive que fazer cirurgia já na, na minha infância. É, na mesma época que eu nasci, eu tive um primo que também nasceu na mesma época. Meus pais conseguiram que eu fizesse a cirurgia, eu estou vivo até hoje, mas infelizmente o meu primo que nasceu com essa mesma anomalia e não conseguiu, não teve êxito, aí veio a óbito. Então você já nasceu já passando por essa primeira superação que foi a A cirurgia. cirurgia. Certo. Mas você morava no interior da Bahia, né? Vivia na zona rural. Seus pais faziam o que nessa época? Lá era a produção de café, então lá era bem conhecido como uma região de café. Então eles catavam café, Era catadores de café, de né? café. Certo. E morava numa casa, você passou para mim com uma casa de como é que De chama? adobão. Adubão. O que que é Adobão. adubão? Conta pra Adobão gente. é assim, você pega o barro, o barro vermelho, né? Hum, Vermelho e amarelo, joga água, começa a pisar. Você vai pisando e vai fazendo aquela massa, compactando a massa. Aí é como se fosse uma casa de taipa. E sei. aí você pega uma forma de madeira, faz o retângulo, joga o barro ali dentro, maceta o barro todo, imprensa o barro, quando tira ele seca, ele vira um bloco, como Tipo se tijolo. exatamente, como se fosse um bloco de concreto hoje em dia. Naquela época, então, nós utilizávamos lá com o adobão. Certo. E essa infância sua, ela foi farta, foi precária, como é que ela foi construída Foi bem nesse precária, pequeno? bem precária, bem precária. Lá, é, pelo o que eu me recordo, lá a nossa alimentação era tudo o que produzíamos, né? Lá só tinha feira aos domingos, vinha para a feira no centro da cidade do quilômetro 100, mas era só para comprar o básico do básico, tá? O que não conseguíamos produzir, porque lá era uma região muito seca também, né? Muita seca, mas era farinha, mandioca, milho, feijão, arroz, tudo de produção, a produção própria. Então, Produção própria. Então você consumia mais o que, como se diz, né? O que plantava era o que, era exatamente que acabava consumindo, né? isso, como é? Agricultura de subsistência. Ah, tá. Dentro dessa infância, você era arteiro? Você era muito bagunceiro? Muito, muito, muito. Teve um episódio que você contou pra gente que você nasceu novamente. Conta para nossos telespectadores o que ocorreu, essa arte que você fez aí. É, as pessoas até acham que é mentira. Quando eu era pequeno, segundo meus pais e meus irmãos, eu era gordinho. E aí eu sempre fui muito, muito traquino. E aí meus pais compraram fogos de artifício e colocaram em cima de um armário, não sei se era armário, alguma coisa, no alto. E aí eu vi e queria pegar esse fogo de artifício. Meus pais estavam
na lavoura, né, catando café, soltava aí meus irmãos em casa, e aí eu tentando pegar esses fogos, vai para lá, vai para cá, vai para lá, não consegui. Tentei subir pela parede. Como eu era gordinho, casa de adubão, né? Eu subi na parede, a parede não aguentou o peso, e aí derrubei a parede, e, consequência, derrubei um pedaço da casa, né? E Nossa. aí fiquei lá subterrado, e as pessoas, inclusive, achavam que eu estava morto, né? Porque o adubão ele não é vazado, ele é todo de. Porque aí Então por isso que falam, quando tem enxurrada, né? A lama é, não é muito difícil alguém sobreviver porque não tem onde respirar. Quando é tijolo, fica uma abertura e outra, ainda tem um respiro ali, né? E você ficou ali debaixo quanto tempo? é, foi só durante o dia mesmo, enquanto foram chamar os mais velhos, lá era. Minhas tias moravam na cidade, e lá tinha só as crianças mesmo, né? Então foi o tempo de chamar o pessoal na lavoura. Fala, meus amigos! Como eu falo sempre, nossos patrocinadores. Primeiro, o nosso patrocinador, o Master Life, melhor aplicativo, melhor cartão de descontos para você que quer economizar. São mais de 30 mil estabelecimentos credenciados junto ao Master Life, contando cinema, ótica, oftalmologista, academia, suplementação alimentar, McDonald's, Vivara, tudo na palma da sua mão, e ainda tem telemedicina, um ano de telemedicina para você. E ainda pode colocar 4 dependentes. E toda a parte odontológica completa, com todo o tratamento odontológico preventivo gratuito. Olha que maravilha, hein? Nosso patrocinador, o Master Life, aqui, acessando o nosso link, você vai ter um desconto especial, aonde você vai pagar apenas R$ 240 por ano. Então aproveita a oportunidade e adquira já o seu Master Life junto ao nosso patrocinador do Business Cash. Vou deixar o link aqui na bio para que você possa acessar e já adquirir o seu grande benefício do Master Life, tá bom? E o outro patrocinador, gente, o Instituto Sena, ele trabalha com PNL, Programação Neurolinguística, onde ele tira suas crenças, melhora o seu desenvolvimento, ajuda você a sair do estado atual e aquele estado desejado. E agora, sábado, dia 7, terá um workshop fantástico, um dia inteiro de imersão. Então você aí que está querendo fazer a grande mudança, a virada de chave, o destrave da sua vida, vou deixar aqui um link também para que você possa ter acesso e lá adquirir o seu workshop, um dia inteiro de imersão e com preço também do nosso patrocinador do Sena. Então não perca a oportunidade e siga também a página do Sena, siga a página da Master Life e terá esses patrocinadores junto com você, fazendo o que mais aqui nós fazemos, que é levar qualidade de vida a todo mundo e motivação. Então, siga a gente, um abraço e até mais. Vamos lá com o nosso entrevistado. Então, esse episódio do seu tratamento aí, você nasceu de novo, praticamente, né? Nasci Então, já é o novamente. segundo nascimento Já é o seu segundo nascimento. de superação. E aí vocês vieram para Salvador, né? Por qual decisão que vocês saíram da região para vir para Salvador? Por que seu pai e sua mãe decidiu isso? Lá já foi na década de 90, começou a mudar a agricultura lá. Então as lavouras de café começaram a entrar em crise, o café, e aí foram extinguindo, né, algumas fazendas, a produção de café. Então meu pai sai primeiramente do interior, vem para Salvador, e aí posteriormente ele fala, aqui tá melhor do que lá, então traz a família para cá. E aí 93, 94, nós saímos, o retirante, né, saímos do interior para Salvador. Então nós viemos para Salvador para dar uma qualidade de vida melhor. Então, segundo os meus pais, o intuito, o objetivo era esse: sair do interior para melhorar a vida Melhorar a vida da família, da né? família. Do contexto geral. E como foi essa chegada em Salvador? Para onde vocês foram? Como é que foi? Chegando em Salvador, meu pai, ele
trabalhava em construção civil. E aí ele conheceu um rapaz que tinha um sítio. Nós fomos para uma localidade no subúrbio de Salvador que tinha muitos sítios. Então ele tinha um sítio lá e não tinha ninguém para cuidar do sítio. Ele ofereceu esse sítio para o meu pai para cuidar. E aí meu pai veio, meu pai, o meu pai veio primeiro, né? Na realidade, meu pai já morava em Salvador, veio eu e minha mãe para cuidar desse sítio. Então, meu pai se mudou para o sítio, então nós fomos morar nesse sítio. Eu, meu pai, minha mãe, e logo depois veio mais os meus três irmãos. Mais três irmãos. Então, era eu, meu pai, minha mãe e nesse sítio, cuidando desse sítio. Então, a gente capinava, cuidava, limpava a casa. Viramos os caseiros do sítio. E aí ficou quanto tempo? Muito tempo nessa casa? Houve algum tipo de mudança? Teve que sair? Como é que foi Bom, essa estrutura? aí aqui, quando nós chegamos, nesse tempo tinha muita chuva em Salvador, aquelas chuvas de março, né? Eu cheguei em Salvador em fevereiro, não, em janeiro. E aí em março, e aquelas chuvas de março, a casa era bem precária, porque o dono não morava na casa, né? Seu Djalma não morava. E aí, é, a primeira chuva, o primeiro ano que nós chegamos, a primeira chuva muito forte, eu gosto muito de dormir. E aí, eu não lembro, eu só lembro no dia seguinte. Então, choveu muito forte mesmo. Quando eu acordei pela manhã, estava embaixo do escombro novamente, né? A chuva derrubou Derrubou? o quarto que ficava eu e minha irmã. E aí a chuva veio, derrubou aí, o telhado, as paredes. Aí diz que tentaram me retirar, foram me arrastando para fora, eu dormindo. Quando eu acordei no outro dia de manhã, debaixo de chuva. Mas graças a Deus sem mais percalço nenhum, né? Não, não. Ninguém ficou ferido, né? O bom foi que o quarto tinha mais pessoas, porque se eu tivesse num local dormindo sozinho, eu teria ficado embaixo dos escombros novamente, porque eu não acordei não. Caiu tudo, as telhas caindo, parede caindo e eu dormindo, continuei E aí dormindo. você tinha quantos anos nessa época, mais ou menos? Hum, Eu tinha 9 anos, 8 anos. 8 anos? 8 anos. Oito E anos. você fazia. Você já estudava nessa época? Já estudava, já estudava. Eu comecei a estudar muito cedo no interior. Então eu comecei a estudar aos 4 anos nessa fase, porque a madrinha da minha irmã mais velha, ela era professora. É aquela professora bem antiga mesmo, né? E, e aí como ela ia sempre para a escola, tinha essa aproximação, eu entrei muito cedo na escola. Eu vim, quando eu volto para Salvador, quando eu venho para Salvador, com 7 anos, que eu entro na escola normal, mas eu Mas você já estudava, já né? estudava já no Já. interior. E essa paixão pelo estudo, ela começou então bem cedo, né? Foi, muito cedo. Muito cedo. Essa ligação com o estudo, né? E dentro desse processo, você mudou de sítio ou continuou? Ou mudou para outro local? Porque caiu, acabou tendo que mudar, né? Sim, Você sim. chegou a morar em quantos lugares aqui em Salvador, assim, nesse Aqui, processo de mudança, até se afirmar, se estruturar? pronto. Em Salvador, nós logo após que aí nós fomos para Vasco da Gama, Nazaré, do outro lado do Vasco da Gama ali, eu esqueci o nome. Federação. É ali embaixo da Federação, no Uruguai, Tancredo Neves, Arenoso. Mudou bastante. Rodamos muito em Salvador. Para Boca do até. Rio, Hã? Boca do Rio, Boca do Rio. Boca do Rio. E nessas mudanças, acabou mudando de colégio, sempre continuou com os Não mesmos, sempre na mesma escola. na mesma Ah, escola. íamos para outros bairros, mas tinha sempre retornavam para a escola. Porque a intenção do meu pai sempre foi ficar por lá. Então, perdemos a casa 3 vezes. Como assim 3 vezes? A primeira caiu, derrubou. A primeira você derrubou.
Não, Subindo no... não, já aqui em Salvador. Ah, já aqui Já aqui então em foram Salvador. 4, Aqui em né? Salvador, exato. A primeira chuva derrubou, aí nós saímos. Meu pai gostava muito de adobando e construiu uma outra casa. Ah, Essa casa aqui em Salvador era de alvenaria normal. Aí meu pai construiu uma casa de adobão seu novamente. pai mesmo construiu. Construiu uma casa de adobão. Ah, E aí também não, não, não. não levou muito tempo, porque era adobão misturado com madeirite, né? Aí não levou muito tempo. Aí nós mudamos novamente para uma outra casa, em um outro sítio vizinho, que também não durou muito tempo também. Com a mesma estrutura. E aí até construir a casa que meu pai está construindo até hoje, desde 97 até hoje construindo essa casa E, ainda. mas caiu, então foram 3 casas, né? E o Três que, casas aqui em e o que Salvador. passava na sua mente quando acontecia isso? Mudar, a casa caía, voltar, passar para outra casa, acontecer a mesma coisa, essa repetição. Bom, isso foi dando estímulo para que eu pensasse, eu tenho que firmar economicamente para ter uma casa, um teto, um teto seguro, tanto para mim quanto para minha família. Então isso foi um estímulo para que eu me empenhasse ainda mais, tanto nos meus estudos quanto no meu trabalho. É porque tem pessoas que acabam usando isso como desculpa para que não, né, para dizer, ah, eu não tive condições, eu não tenho e tal, e usa como desculpa para não fazer. Você já usou ao contrário, né, como estímulo para ser feito, né? O que você queria buscar, não é isso? Exatamente. E nesse processo todo, eu vi que você trabalhou com picolé, vendendo picolé, não é isso? Isso, E isso. você tinha quantos anos nessa época já? Eu já tinha 7 anos. 7 anos? 7 anos. Novinho. Mas antes do picolé, lá no interior, eu já vendia geladinho com 5 anos de idade. Com 5 anos de idade eu já vendia Já geladinho. é empreendedor desde Exato, pequenininho. exato. Tinha uma vizinha chamava Dona Nalva, que ela dava o geladinho, ela fazia os geladinhos, aí dava os geladinhos para os meus irmãos. E aí, consequentemente, eu vendia também esse geladinho com 5 anos. Mas eu coloco, isso aí eu coloco mais como brincadeira. Essas Mas foram, essas foram as minhas brincadeiras, né, de infância, né? As minhas brincadeiras. O que é que você brincava quando você era pequeno? Vender. Então, vender. vendia picolé. Aí cheguei em Salvador aos 7 anos, fui vender picolé. E você vendeu picolé, vendeu mais alguma coisa? Vendi picolé, vendi pastel, vendi coxinha, vendi artesanato. Colocavam essas mochilas que os meninos usam hoje em dia eu usava, enchia aquela mochila ali de artesanato. Então, a forminha, machucador, placas. Eu enchia aquelas mochilas e saía pela praia vendendo. Aí já trabalhei como garçom em bar, Mas nunca largou isso tudo. nunca larguei o estudo. Porque eu falo assim, a gente sabe que você trabalhar, estudar e ainda não ter uma estrutura que dá todo esse respaldo para que possa, né, ter essa rotina, né, essa disciplina, é muito difícil. E a gente sabe que ter disciplina hoje é para poucos, né? Que as pessoas vai muito na onda da motivação. Motivação ela termina uma hora, né? Ela acaba, não é constante. Então, a disciplina, como que você fez para conseguir ter essa disciplina dentro de você? Necessidade. Então, a necessidade, ela foi uma mola. Então, eu via a necessidade das pessoas ao meu redor. Então, meus avós maternos. Eu não tive a felicidade de conhecer meus avós paternos. Então, meus avós maternos, as minhas tias, os meus tios, os amigos dos meus pais, os meus pais. Então, eu tinha na cabeça, ou eu estudo e mudo de vida, ou eu continuo brincando e vou ter o restante da minha vida a mesma vida dessas pessoas que estão ao meu lado. Então, aquilo ali sempre me deixou inquieto, sempre me deixou inquieto. Acho que eu nem lhe contei um fato lá. Hoje em dia eu não consumo bebida alcoólica.
mas eu iniciei minha vida na bebida alcoólica aos 5 anos de idade, Nossa, lá no interior. Então, a vida é muito precária. Então, o que é que o povo tinha para sair sim, para daquela tentar dar pobreza ali? uma. Exato. Era beber e ficar bêbado. Então, meu avô era alcoólatra e a bebida era normal, era uma Era forma, uma fuga, era né? uma Porque fuga. as pessoas usam para esquecer, né, a dor, né? Então é Exatamente, um tipo de anestesia, né? Você fica anestesiado para aquilo que você está vivendo. E aí, consecutivamente, você segue o padrão, né? Você se espelha naquelas pessoas que você tanto admira. E você exatamente. acabou seguindo. Quando foi que você falou que isso não era para você? Então, aí eu começo a consumir bebida alcoólica aos 5 anos de idade, vendo meu avô bebendo e bebi até na escola. Mas quando eu chego para Salvador, eu encontrei um anjo na minha vida. Eu acho que é a grande transformação da minha vida. Foi uma professora chamada Avani. Inclusive, quero deixar um abraço e um beijo para ela. Beijo, minha querida professora. Nunca esquecer dela. Eu tenho um contato até hoje. Com o Foi tempo sua a gente. grande mentora. Exatamente. E aí ela me mostrou que através do estudo eu poderia mudar. Foi ali que você descobriu que a sua sobrevivência, o seu crescimento vinha do estudo? Vinha do estudo. Eu sempre gostei muito de estudar, mas o meu estudo até esse ponto era era uma forma de fugir da vida dura. Então, porque em sala de aula eu sempre falo assim com os meninos, né? Um dos grandes problemas da educação hoje em dia é que a maioria dos pais foram para a escola. E qual foi a escola que esses pais foram? Uma escola de ficção, de brincadeira. Então, o pai ele sabe que a grande mudança não está só ali dentro da escola. Ele tem a vida também vai ensinar para ele. Então, ele não, e meus pais eles não estudaram e foram analfabetos. Hoje não são mais. Eles foram analfabetos, então eles não sabiam o que era escola. Então, eles tinham essa ilusão que na escola que o aparato da vida estava dentro da escola. Então, eles forçavam todos os filhos a ir para a escola. Então, ele tinha essa ilusão de que a escola iria Era o transformar único meio o de único de sobrevivência e de sobrevivência. Isso, crescimento, né? exato. Então, eu aprendi isso lá na minha infância. Então, até eu conhecer a professora a Vani, eu também tinha isso na minha cabeça. Então, a escola era o meu refúgio. Então, saía de casa para a escola, saía da escola para casa. Essa era a minha vida. E qual era o do mais? Do mais era trabalhar. Era vender picolé, era vender geladinho. Eh, Posteriormente, eu fui para uma oficina. Queriam me cobrar na oficina para que me ensinasse a ser mecânico. E foi um dos motivos que eu não fiquei na oficina. Porque eu trabalhava e ainda tinha que Vai pagar. pagar para Ainda tinha que aprender um pagar. ofício, né? Vamos Exatamente. supor assim. Aí era essa a alegação do dono da oficina. Mas você vai aprender, depois que você aprender aqui, você vai ganhar dinheiro. Mas eu era uma criança. É. Então aí eu preferi estudar. Aí eu disse, não, vou focar mais em estudar. Eu quero estudar. E nesse processo de estudo foi aonde você conseguiu galgar e chegar onde você está hoje, esse crescimento, essa pessoa, né, que você se tornou, não é isso? E quais valores que dentro desse processo que você carrega com você que foi transmitido pelo seu pai, pela sua mãe, pela sua família? É, união, comprometimento, a, a ética. Então, minha mãe, se chegássemos com alguma coisa em casa que não era nosso, alguma coisa diferente, estranho, ela já já perturbava, né? Ela já ficava logo perturbada, ela já chamava. De onde é que veio isso aqui? Porque que é isso aqui tão. Ela sempre teve esse cuidado conosco. Então, isso até hoje, o seio familiar é bem presente.
dentro desse processo de respeito, de o que é seu, o que é do outro, né? São valores que você carrega com você até hoje, você transmite isso para sua família, né? Exato. Hoje você é casado, Sou não é isso? casado. Tem filhos? Tenho enteados. Enteado. E algumas pessoas que eu considero como um filho. Você acredita que todo jovem precisa de uma professora como Ivani para ter essa percepção da vida e esse acolhimento Sim, que você teve? sim. É, Como que ela foi para você? Porque você fala muito dela, que ela foi uma pessoa e na hora que você falou, até o seu semblante muda, que é um semblante de gratidão mesmo que você tem por ela. O que você acha que se você não tivesse encontrado ela, como é que seria? E o que você tem sobre esse processo de Evani? Que você acabou se tornando professor, né? Que é o pai de todas as profissões através disso. Ela representou muita coisa para você, assim? muita, muita. Eu tenho uma grande sorte de encontrar alguns anjos durante a minha caminhada. Mas a professora Vani, eu lhe digo com certeza que se eu não tivesse conhecido a professora, hoje eu estaria dentro de um caixão. Porque eu era. Eu, na infância, era muito gordo, depois emagreci, fiquei muito magro. Então, eu chego em Salvador, negro, magro, falando muito errado, era gago e tinha alguns problemas que, como eu consumia bebida alcoólica, era muito nervoso. Então, no interior, eu gostava, queria bater em todo mundo. Então, eu chego aqui em Salvador, já era na época do início lá da, das facções, né? Lá da Uhum. década de 90. Então, o bairro era muito violento. Tava começando a violência no bairro. Então, no interior, os meninos ficavam brincando comigo: Ó, você nasceu no meio do mato. Quem nasce no meio do mato é o quê? É vaca, é bezerro. Aí começava a xingar minha mãe, né? Sua mãe é uma vaca. Então aí, a partir daí, eu revidava. Então aí a professora falou comigo: ou você muda, e ao invés de responder com violência, responde com a educação, ou então eles vão lhe matar. Aqui não é o interior. No interior você briga, você dá um murro, ele vai lhe dar um murro, um outro murro, e amanhã vocês vão estar brincando. É um mundo Aqui, diferente. aqui é diferente. Se ele lhe der um murro e você dá um murro para ele, amanhã eles vão estar aqui com a arma aqui na porta e vão lhe matar. Então, a partir daí eu começo a alterar minha vida. Então, Isso aí você tinha quantos anos? isso eu tinha 11 anos, no máximo 11 anos. Ela foi minha professora até a sexta série. Então passei. Eu pulei algumas séries no início. Chamaram meu pai na escola, falaram: seu filho não tem condições de ficar estudando na primeira série, não. Porque eu pegava na primeira série assunto da segunda, terceira série, e sempre foi assim. Eu nunca estudei dentro da minha própria Você sempre série. buscava algo Sempre mais, né? algo mais, algo mais. Porque era um ensino que não me estimulava. Então, como eu pegava os livros, lia os livros todos, já respondia os assuntos. E então, como eu não queria ficar na rua, então o tempo que eu não estava trabalhando, eu estava estudando. Então, eu aprendia todos os assuntos muito rápido. Então, aí eu tinha tempo de estudar os outros assuntos. Você acabou criando um projeto, né? A gente vai chegar lá, que é Vidas de Preto, né? É um Exato. projeto muito bacana, que está criado por você. Em algum momento esse racismo tentou fazer você duvidar de você mesmo? Tipo assim, se autoanalisar e falar, porque, como você mesmo falou, veio do interior, família humilde, né? Preto, aí vem para cá, aí passa por toda esse processo, né? Que a gente sabe que tem, a gente não pode virar as costas, a gente sabe que existe racismo de classe social, existe o racismo de pele, existe o racismo de religião, existe o racismo de sexologia, de sexo, né? Então existe racismo de tudo quanto é parte. Nós ainda estamos buscando esse desenvolvimento humano para melhorar
esse processo. E como foi lidar, se você passou por isso, como foi receber isso? Eu já tive problemas, situações relacionadas a racismo, a preconceito, desde a minha infância, dentro da própria escola. Da própria escola. É, eu lembro uma das primeiras escolas aqui, quando eu conheci a professora Avani, eu tive alguns problemas que eu não conseguia adentrar a instituição de ensino, porque eu não tinha a roupa adequada que eles falavam. Então, na época, a gente comprava a camisa e comprava o emblema do governo e mandava costurar, costurar a camisa na época. E aí a calça chegava, não tinha calça. Teve uma época que eu fiquei sem sapato, então o porteiro me embarrou na porta da escola, porque eu estava de chinelo, eu tive que voltar por conta disso. Mas as outras pessoas conseguiam entrar. Não era apenas a falta do chinelo, porque as pessoas chegavam sem chinelo, eu via as pessoas chegando sem chinelo. Na minha sala tinha pessoas sem chinelo, mas conseguiam adentrar a escola porque eu não conseguia entrar. E E que sentimento você tinha quando você via isso perante a isso? Porque tem gente que se revolta. Você, o que você é? a minha revolta sempre foi: um dia eu vou ter condições de mudar alguma coisa para que outras pessoas não passem por isso. E isso foi me estimulando a buscar mais conhecimento. A cada fato que ia ocorrendo isso, eu buscava mais conhecimento para que, quando eu fosse ou que tentasse fazer algo parecido comigo, eu tivesse condições mentais de superar aquele momento. Você foi se forjando mentalmente, psicologicamente e estruturalmente também, né? Para Exatamente. crescer como pessoa, ser humano, para lidar e, vamos supor, assim, aguentar a pancada, né? As Isso. porradas, mas tem hora que a gente também tem que abrir a boca e falar também, se expressar e chega e pronto, acabou, né? E teve um fato que você comentou que você trabalhou como gerente, não é isso? Foi Isso. aonde? Eu trabalhei na Gontijo. Na Gontijo. Contigo. Na Gontijo. Isso já é mais recente, isso já deve ter uns 15 anos. Ah, tá. É, na Gontijo eu trabalhava como gerente, aí eu era responsável pela rodoviária de Salvador. Então, ela é a empresa de transporte, na época era a maior empresa de transporte rodoviário da América Latina. Isso ainda estudando, né? Que você nunca largou os É estudos. isso, ainda estudava, ainda estudava. Nessa época eu já estava fazendo pós-graduação em gestão humana, estava fazendo gestão humana. E aí, eu sempre fui inquieto. Então, a resposta diz: mas você estudou tanto, você faz serviço manuais, braçais? Faço. Então, sou pedreiro, sou pintor, eletricista, encanador, marceneiro, eu faço tudo. E lá na rodoviária também não era diferente. Então, tava em cima, É porque eu um não, líder é aquele que faz ah, que as pessoas seguem pelo que ele faz, isso, eu né? não Não ficava aquele que atrás. manda, né? Exatamente, eu não ficava atrás da mesa, não. Eu ficava rodando a rodoviária. E aí eu chegava, os meninos lá embaixo na bagagem, despachando as bagagens, eu descia, porque era dois funcionários na bagagem, eu descia e ficava lá com os meninos, conversando com os meninos, pegava uma bolsa aqui, uma bolsa ali, ficava olhando se estavam pesando, se estavam tratando bem os clientes. E nunca fui de ficar me identificando, né, com roupas diferentes. O fardamento era branco e tava lá embaixo, tem que estar com a farda junto com os meninos. E aí aconteciam alguns problemas, aí eu já estava em loco, aí eu ia lá e resolver os problemas. Mas não, mas eu quero falar com o gerente. Eu disse: sim, não com o responsável, sou eu. Não, maior que você, maior que aqui não tem, só em Minas Gerais. Só em Minas Gerais. Aí as pessoas ficavam assim: não, mas você que é o encarregado aqui? Sim. Você que é o responsável aqui? Sim, sou eu. Não tem ninguém, um posto maior que você aqui, não? Não, só em Minas Gerais. Aí você vai ter que ligar para Minas Gerais. A gerência toda está lá em Minas Gerais. Quer falar com algum responsável da rodoviária aqui? Sou eu. Se você não quer falar porque eu sou preto, infelizmente, mas E como que você lidava com esse sentimento na hora?
Porque a gente sabe que a gente responde, mas tem hora que o sentimento pra gente ele é mais difícil, né? Sofrer o impacto na hora. Como é que você lidava com isso? É, eu aprendi a lidar com raiva muito cedo, né? Como eu falei anteriormente, eu era muito nervoso na minha infância. Então, eu aprendi que a raiva tem que ser contida. Então, eu nunca demonstrei raiva em nenhum desses momentos. Eu ficava chateado, ficava triste, mas sempre respondi com educação, sempre mantive minha postura. Sempre mantive a postura. Porque existe, como a gente fala, existe um pacto de branquitude. E nesse pacto de branquitude, o objetivo é tirar o preto dessa contenção. Então, o que é que fica marcado quando damos uma resposta que não é esperada? Tá vendo que ele pode a qualquer momento xingar, tá vendo que a qualquer momento ele pode demonstrar raiva? Então, é isso que se espera. Sim, você vai usar, você atiça a pessoa e quando ela responde, ela, É eu exato. falei! Eu falei que era nervoso. Eu falei É, que era violento. Então, eu nunca, eu, desde a minha infância, depois que o marco zero, depois que eu comecei e comecei a conviver com a professora Vani, desse momento em diante, você mudou eu totalmente. mudei totalmente. Até antes desse momento, eu brigava em sala de aula. Eu tenho um amigo que, Cuíca, ele é meu amigo até hoje. O rosto dele, eu esfreguei em uma parede cheia de aquelas pontinhas de Uhum. raiva. Eu tenho um outro amigo, Isaac, que é meu amigo até hoje, inclusive também. Grande amigo do peito, irmão, camarada mesmo. Que por uma simples brincadeira, eles amarraram meu sapato quando eu tava dormindo em sala de aula. Como eu disse, gostava muito de dormir. Aí E dormindo. dormindo dur- ainda É, é, estudava e. exatamente, aí, porque eu estudava em casa, em sala de aula, eu já sabia a maioria dos Já tava assuntos, monótono. tava monótono, então na sala de aula eu dormia, aí a professora, como é que você vai fazer prova? Chegava na prova, eu tomava 10. E aí, eles amarraram meu sapato, quando eu levantei, o sapato tava amarrado, caí. A primeira pessoa que eu vi na frente tava com tanta raiva foi o pobre do Isaac. Tomou a bomba. Eu peguei a cabeça de Isaac na mesa e comecei a bater a cabeça de Isaac. Hoje ele dá dois, dá dois, hoje ele virou um monstro. Hoje não tem como fazer isso mais. Hoje não tem mais não. Tá vendo, É, Isaac? O cara é, era pequeno, né? ele me figurou tão amigo, viramos tão amigo, que eu entrei no exército com 17 anos, e aí eu fui cair bem no quartel, que ele era cabo, ele virou cabo do exército. E aí quando ele me viu, ele me chamava de Manula. Manula, você aqui, Manula. Aí chamou todo mundo lá da guarda, falou, ó, esse aqui é meu irmão, Manula, quem mexer com ele tá mexendo comigo. E aí eu virei protegido dele dentro Né, E desse falar nisso no momento. exército, você passou no concurso, não foi? Foi aos Isso, 17 anos de idade. isso, com 17. Era concurso de quê mesmo? O TRT-5 Era para qual função? Que era era? assistente. Acho que o nome na época ele chamava acho que isso mesmo, era assistente, acho que era assistente. Assistente TRT, era o quê? Negócio de eleitoral? Não, Tribunal Regional do Trabalho, da Ah, quinta tá. região, era Ah, TRT-5, aí, mas você passou, mas você preferiu ir pro exército. e pro exército, e pro Por exército. que esse processo assim? Porque qualquer pessoa buscaria, talvez, o processo de passar no concurso e encarar o concurso. Mas você optou pelo exército. Duas coisas. Uma foi falta de conhecimento. Hoje conhecimento é poder, né? Ainda saindo lá. Isso, eu passei, eu ainda tinha 16 anos. Aí, quando eu fiz, eu tinha 16. Eu passei com 17, né? A chamada foi com 17. Eu ainda não tinha o conhecimento que
que eu consegui posteriormente, porque senão eu teria me apresentado, depois pediria licença para ir para o exército, tudo isso eu aprendi que poderia fazer Ter depois, feito, né? ter feito, mas eu optei por um sonho, em realizar um sonho de meu pai. Meu pai sempre teve o sonho de servir o exército. Então, aí diz que não, mas o sonho de um pai era ser um médico, aí o filho vai se tornar, o sonho do pai é ser jogador, o filho. Então, o sonho do meu pai era ter servido o exército. Ele, por ter morado no interior, ele não conseguiu. Então, eu falei, eu vou me apresentar e vou servir o exército para dar esse sonho, realizar esse sonho do meu pai. Então, realizei um sonho do meu pai. Não me arrependo. E o que te ensinou o exército? Ordem, ordem e disciplina. O exército, ele é responsável também pela minha formação. Então, eu aprendi que nada é tão ruim. Os meninos ficam dando risada em sala de aula. Nada é tão ruim que não possa ser piorado. Então, mas como nada é tão ruim, pode ser piorado. Então, quer dizer que vai piorar? Não. Quer dizer que nós temos que lutar para melhorar. E Porque se deixar, o se bicho vai deixar, descer, a né? tendência é piorar. É. Então, com isso eu tive mais outra transformação na minha vida depois que eu passei no exército lá, os 17 anos. Eu já estava formado, já estava estou enganado, para minha segunda graduação, porque a primeira eu não concluí. A primeira eu entrei como física. Eu saí da escola, já entrei para a faculdade de física. Você entrou quantos anos pra faculdade? 16 anos. 16 anos. E era física. Foi na antiga, aqui na Paralela, era a antiga FTC. Foi muito precoce, né? Foi. E aí, eu não consegui concluir. Ah, pode falar. Eu não consegui a concluir. Então, saí de lá e fui cursar administração. Administração. Aí eu entrei no Exército já com essa formação, já dava aula, já era professor, já estava ministrando aula. E teve um sargento. Eu sempre tive. Assim, a minha vida sempre foi assim, aos extremos, né? Quando eu era pequeno, eu não podia ter cabelo grande. Hum, Eu não, minha mãe não gostava. não gostava. Então, meu tio Binha, ele era pedreiro. E aí ele sabia cortar cabelo. Ou ele dizia que sabia cortar cabelo. Né? Que é uma grande diferença, né? E aí minha mãe, ele vinha para Salvador. Minha casa sempre foi a casa para acolher todo mundo. Então ele morava lá em casa. Acho que um dos pagamentos pela moradia era cortar o cabelo dos filhos, né? Ele Então, cortava o cabelo da família toda. toda semana a gente cortava cabelo. Então, meu cabelo era sempre. Aí quando eu fiz lá meus 14 anos, eu disse, a partir de agora eu vou deixar o cabelo crescer. Aí quando eu passei no exército, eu tinha um cabelo grande, um cabelão. Aí eu fui lá na Amaralina, um sargento Elias, tampinha, esse tamanhozinho assim. Aí olhou pra minha cara. Eu disse, você gosta de cabelão, né? Eu disse, gosto. Ele, gosto não, gosto sim, senhor. E começou a xingar, né? Aquele coisa. Eu gosto sim, senhor. É assim que você responde no exército. Eu não tinha passado ainda, não tinha nada, nem sabia. Eu disse, não, eu gosto do meu cabelo vai continuar grande. Ele, você gosta, Atrevido. você gosta de ficar respondendo. Você vai passar e vai passar no meu quartel e eu vou cortar seu cabelo. Eu passei, fui pro quartel dele e ele Cortou. foi para cortar meu cabelo. Foi para cortar meu Igual cabelo. você lembra de É, mim? Tá lembrado? mas foi eu disse que tem vários anjos na minha vida. Um dos grandes anjos da minha vida foi ele, que eu acho que ele fez de tudo para eu passar, para me apertar no exército. Só que ele servia no quartel administrativo, aqui na Moraria, aqui no QG, no QG. E quando eu vim pro QG, o QG só ia os filhos indicados, os que ele chamava os peixes. Eu não era peixe de ninguém. Pobre do interior, peixe de ninguém, cabelão, só pelo cabelo. Então,
eu caí no exército só pra cortar o cabelo. Quando chegou lá, ele vai pra onde? Você tem o quê? Você é o quê? Aí pronto, quando eu fui mostrar meu currículo lá dentro, foi dividir os setores no quartel administrativo, por interferência do sargento Elias e o abraço dele, eu fui virar auxiliar do coronel, do chefe do Estado-Maior, do Shen, abaixo dentro do exército da sexta região. Acima dele só tinha um general, que era na época era General Elias. Então eu tava servindo ao segundo no posto de comando da Bahia Sergipe. Então foi um grande aprendizado para mim. Então era um quartel administrativo, a gente quase não pegávamos em armas, tivemos tudo, era horário administrativo, não andava fardado, não tinha mata, aí só no período Mas básico. nesse período Depois, você ficou sem estudar. não, estudando, Estudando? estudando. E você já estava na Já estava na faculdade e tá faculdade, fazendo. administração. Isso eu entrei na. A faculdade era próximo ao quartel. Era Hum. próximo ao quartel a faculdade. Em faculdade. Mas também não concluí nessa faculdade. Depois eu saí, entrei em uma outra faculdade de administração também, Ah. que eu fui me formar. Mas eu tinha os meus cursos técnicos, eu fiz cursos profissionalizantes na época e nunca parei de estudar, mesmo dentro do quartel. Mas aí eu fiquei sabendo também que você passou por 2 problemas de saúde graves, né? Mas assim, né? Mas, Assim, dois, né? Aí você enfrentou um AVC ou 2 AVC? dois AVCs. Dois Isso foi AVC. quando? O AVC foi em 2020, se eu não estou enganado, foi em 2020. Eu saí de casa para dar aula, tava, Você já era professor, então? já era professor. Aí efetivo, já, professor efetivo. 7 horas da manhã eu já estava em sala de aula já. E aí fui para a sala de aula, um dia normal, tranquilo, dando aula. Esse dia, o que eu falo é o que me conta, né? Esse dia foi apagado da minha vida, da minha memória. Você não lembra? Eu não lembro. Eu não lembro. Nem o antes, nem o durante, nem o depois. E aí eu fui para a sala de aula e aí diz que eu comecei a fazer chamada e desligado da vida. E aí os meninos foram lá, professor, professor, e eu desligado da vida, e aí chamaram auxiliar de classe chegou lá, disse que eu não tava falando nada com nada, chamaram a direção da escola, pegaram, me levaram pro hospital, pra emergência, e eu passei, acho que uns 15 dias na UTI pra Pra recuperar. recuperação. E aí, esse foi o primeiro. Esse foi o primeiro. Aí depois teve o segundo. Teve o segundo. Quantos anos? Não, Aí teve... foi no mesmo ano. Mesmo ano? Foi no mesmo ano, acho que foi 4, 6 meses após. Porque eu tinha que ter repouso. Eu nunca fui de ficar quieto. E eu não quis ser, como a gente chama, encostado pelo INSS, né? Tá. Então eu retornei ao trabalho. Eu já era assessor parlamentar também. E aí eu voltei para a escola para dar aula e retornei para a assessoria, para a Assembleia Legislativa. E aí, no meu primeiro dia de retorno na Assembleia Legislativa, sentei na mesa de reunião, lá todo mundo sentado. Tava lá, do nada, da mesma forma. A menina passou, me deu um bom dia, não respondi. Não respondia, tem alguma coisa errada, Manuel. Eu saudando o Manuel, Manuel não tá respondendo, voltou. E, Manuel, acho que eu não respondi nada, aí pronto, tá de novo aqui, apagou de novo. Aí lá, graças a Deus, também lá tem emergência, aí chamaram os médicos da Assembleia e aí me levaram de novo pra UTI, aí internado novamente. Você já pensou por que você sobrevive tantas vezes a tantas coisas nesse processo? Eu Já acho, se questionou, tipo assim, por que eu passei, né, por essas recorrentes assim, eu sobrevivo? Você acha
Já pensou nisso alguma vez? Assim, já refletiu? Sim, sim. Eu tenho em mente que eu estou fazendo hora extra aqui na Terra, mas que essa hora extra é para fazer alguma coisa muito grande e alguma coisa benéfica, não para mim, mas para a sociedade. Então, eu tenho uma obrigação aqui na Terra. Ainda não descobri qual é essa obrigação, mas eu acho que eu tenho uma obrigação aqui. E por isso que não chegou minha hora ainda. E hoje você tem um propósito de Um vida. Qual que propósito. seria o seu propósito hoje de vida, além de ser o pai de todas as profissões que o professor é, né? Para ter um advogado tem que ter um professor, para ter um médico tem que ter um professor, para ter um juiz tem que ter um professor, e assim sucessivamente. Qual que é o seu propósito que você acredita que você carrega em você hoje? Transformar vidas. Transformar a vida. Porque através da minha história, através do conhecimento que eu posso passar para as outras pessoas, elas podem mudar a sua vida assim como eu mudei a minha. Então eu acho que o, o que eu posso fazer hoje é essa mudança de vida, essa alteração. Porque se eu mudar uma vida, essa uma vida pode mudar várias outras É vidas. toda uma geração. Exatamente. Então, esse ciclo, ele tem que continuar. A roda tem que continuar rodando. E entrou para política, né? Hoje você é assessor do deputado, né? Igual você Isso. falou. E essa missão dentro da política, como ela funciona? O que, que você carrega contigo dentro? Meu pai, ele sempre gostou de política. Meu pai sempre gostou de política. Sabe, no interior, ou é prefeito, ou não tem nada, né? Isso. É, E meu pai sempre gostou de oposição. Meu pai esquerdista, no interior que mandava era o grupo da direita lá no interior. E aí foi um dos motivos que não tínhamos nada lá no interior. Além de sermos pobres, meu pai ainda era de oposição. Então lá era selecionado mesmo. Esse daqui tem, que esse aqui votou com a gente. Daí não tem mas não. interior é assim. E não tem, Interior não, não não votou, sabe quem votou para quem, não quem votou com a apoia gente, não quem. tem nada. É. Então eu via lá no era fogão de, de madeira, né? De Aquele fogo lenha, de né? lenha, fogão de lenha. Os candidatos lá reunidos na sala lá com meu pai, tomando café e conversando sobre política. Então, eu tenho essas lembranças lá nos meus 5, 6 anos de idade, essas articulações políticas lá em casa. Então, eu coloquei isso na minha cabeça. Quem é que pode mudar? O político. Uma sociedade. O político. Então, quando eu saí do interior, eu chorando não era nem rodoviária, era um posto avançado, alugaram uma casa do lado da BR, que os ônibus vinham, paravam lá, vendia passagem então eu lá nesse posto com a minha mãe, eu só veio, na época, só veio eu e minha mãe. Meus irmãos vieram com a minha tia depois. Uhum. Porque nem isso eu podia, não tinha dinheiro para vir todo mundo, né? Aí, eu chorando com a minha mãe, eu falei, quando eu saí do interior, um dia eu retorno para ser prefeito dessa cidade. E ainda tem essa vontade? Eu tinha essa vontade até uns 15 anos atrás, uns 15 anos atrás, eu tinha muito essa vontade ainda de ser o prefeito da cidade. Eu até voltei para a cidade, fui na convenção, coloquei meu nome para ser candidato e tudo mais. Mas os problemas da vida, né, a gente vai mudando com o tempo, Os valores, os né? valores, né? E então eu saí de lá com esse pensamento. Um dia eu vou ser prefeito para que não seja mais necessário as pessoas saírem da cidade para procurar uma vida melhor.
para dar essa vida melhor dentro da cidade. Fala, meus amigos, tô passando para lembrar de novo, hein, gente? Já estamos no meio do nosso programa, então para você não perder, gente, o Master Life tá com benefícios fantásticos para quem acessar o link aqui. Nosso patrocinador Master Life vai lhe dar 1 ano de aplicativo, de cartões de benefícios, tudo isso por apenas 240. Então não deixa de clicar lá na BIOS e fazer o seu Master Life, garantir saúde e desconto para toda a família, tá? Agora, gente, voltando do Instituto Sena, o Instituto Sena, que é o Sena, né? Ele vai estar liberando para vocês o workshop com benefício de desconto. Então acessa lá o link do Sena e faça já, aproveita o workshop e busque a página, vê como é que funciona. Vocês vão entender que PNL, Programação Neurolinguística, ele serve tanto para trabalhar o empresarial quanto para trabalhar o pessoal. Então, você que é empresário, você que é gestor, você que está buscando crescer, né, como pessoa e como empreendedor, PNL é fantástico. Eu falo porque eu fiz a formação dentro do Instituto Sena e ele é o nosso colaborador, nosso patrocinador aqui, então vale a pena você conhecer um pouquinho mais. Porque não é só uma casa, é uma história. É uma história. Ali, naquela casa onde eu morei, meus avós moraram, meu pai nasceu, meus tios brincaram, meus irmãos cresceram, fez toda uma comunidade em volta. Então, ali não era só uma casa. Ali tem toda uma ancestralidade. Exatamente, exatamente. Ali era o nosso quilombo. Ali era o nosso quilombo. Então, e nós fomos obrigados a sair de lá para não passar fome. Então, eu lá com meus 6 anos de idade, eu achava isso um absurdo. Por que eu tenho que sair daqui para ir para Salvador, mãe? Eu não aceitava isso. Já havia o questionamento. Já havia questionamento. Eu sempre gostei muito de questionar. Sempre gostei muito de questionar. Eu nunca fui a criança modelo, a criança padrão. Eu sempre fui fora do padrão. Então quando eu chego e vou me constituindo socialmente, eu vou aparecendo ainda mais essa vontade de fazer coisas políticas, porque o mundo é político. Então eu entro na política com isso. Eu não tenho dinheiro para ser o candidato, mas eu tenho outras ferramentas que eu posso contribuir para que chegue uma melhoria lá para minha localidade. Junto com o deputado Bobu, nós tivemos destinação de emendas lá para melhoria, reforma. Eu cheguei uma vez, tem uns 15 anos atrás, tem um amigo de infância, aí eu tava lá, fui visitar meus avós, e aí ele me chamou, disse, ó, Júnior, que o meu apelido é Júnior, né? Quase ninguém me chama de Júnior mais. Todo mundo só me chama de Manuel. Inclusive, os meus familiares me chamam de Manuel. Aí eu cheguei lá, ô Júnior, vem aqui, eu tô sabendo que você tá trabalhando agora com um deputado. Vamos ver aqui, olha aqui esse barracão aqui. Será que o seu deputado não tem como melhorar esse barracão? O barracão tava caindo lá do quilômetro 100. E aí, em conversa, teve uma destinação de emendas parlamentar para lá. Demorou um tempinho, né? Pro prefeito. Eu nem sei se a reforma foi realizada com esse dinheiro ou se foi outro dinheiro, né? Porque demorou um tempinho depois dessa emenda. Mas hoje o barracão tá lá feito, tá? E qual o sentimento? A felicidade, né? Felicidade. Assim, na escola que eu estudei, aqui em Salvador, estava toda destruída. E teve a reforma, conseguimos a reforma da escola,
a ampliação. Hoje tem dois prédios enormes, tem um anfiteatro, ou tem um teatro, tem mais uma quadra, tem uma quadra coberta. Então a escola hoje está ensino integral aqui em Salvador. Por quê? Porque conseguimos levar alguma coisa para essa instituição, com essa visão social. Então, nós temos esse viés social dentro da política. E Isso como, não pode morrer. e como você se sente? Porque um menino da roça vindo para cá, atuando dentro da política e contribuindo para uma sociedade mais justa, né, para todos, levando esse propósito que você tem, que carrega com você desde pequeno, para que essa possa, né, ter uma qualidade de vida melhor para essas pessoas que tanto buscam isso. Eu fico extremamente feliz. Eu colocar a cabeça no travesseiro e dormir sabendo que, apesar, além, não é apesar não, além de não ter feito mal a ninguém, eu fiz bem. Eu fiz bem. É o que, quando eu criei o Vidas de Preto, uma das coisas que tinha na minha cabeça é isso. Não adianta apenas não ser racista. Você tem que ser um antirracista. Você tem que lutar contra isso. A mesma coisa. Não adianta apenas não fazer mal para ninguém. Eu Porque não tenho que fazer o adianta bem você também. falar, eu não sou racista, mas também não julgo quem é. Não Exato, eu falo não brigo, também, eu não bato em mulher, mas também não ligo se o cara tá batendo, exatamente. pra mim tanto faz. Tá Não, não batendo lá, é. não é na minha, não sou eu que tô batendo, Não, pode bater, pode. você não pode Exatamente. abdicar, você tem que ser cidadão, né? Exato, Então você exato. tem que Então, atuar também, né? exato. Aí coloquei isso na minha cabeça. Então, é grande satisfação, grande alegria em dormir, em saber que, além de não fazer mal a alguém, estou fazendo bem. Fazendo bem. Então, é, dentro lá do gabinete com o deputado Bubu, é uma excelente pessoa, um cara que eu aprendi muito, aprendo muito até hoje. Inclusive, o nome dele é Raimundo Nonato, né? Raimundo Nonato Tavares, né? Aí, uma das grandes brigas que até hoje minha mãe tem com meu pai é que meu nome é Manuel Batista de Oliveira Filho. É por isso que eu uso o Filhombo. Um dos motivos de eu usar o Filhombo. Quando eu nasci, o meu nome, minha mãe disse que era para ser Raimundo. Raimundo. E aí, meu pai saiu de casa para registrar o Raimundo e voltou com o Manuel. Ele se perdeu no Se meio do perdeu no caminho. caminho, qual era o nome que eu ia colocar no menino? Esquecia, chegou lá no cartório. Manuel. Qual é o nome que vai dar? Não lembro o nome, não coloca seu nome, pronto, colocou. É. Aí fiquei o filho, né? O Manuel Batista de Oliveira Filho, quanto mais o meu nome, minha mãe disse que seria Raimundo, então, ou seria o mesmo nome. As Então, coincidências da vida. coincidência da vida. Então, eu trabalho com o Bobo, que é Raimundo. E aí, hoje ele tem muita. Aí as pessoas falam, não, mas é o deputado do esporte. É o deputado do esporte, porque foi jogador do Bahia, porque ganhou o título. Mas a maior atuação dele é na zona rural. E o esporte salva O vidas. esporte salva. Salva vidas. Muitas. Muito. Porque o esporte ajuda na agressividade, o esporte ajuda na disciplina, o esporte ajuda na socialização, né? O esporte salva a vida. Você vai ver muito atleta, muitas pessoas falarem que foi salvo devido ao esporte. Então é fundamental isso, né? Agora me fala sobre você, Manuel. Quem é você olhando aquele Manuel de 20 anos para esse Manuel de hoje? A diferença. A diferença é que eu digo que tem três, mano. Tem três. Lá, a minha infância, não era o revoltado, o agressivo. O agressivo lá na minha infância. O, o pensador na, na minha até ali a adolescência. E o pé no chão que eu sou hoje. Então, eu tinha uma certa ilusão de que o estudo, através do estudo, eu
podia mudar o mundo. Com o tempo eu aprendi que eu não mudo o mundo, eu mudo algumas pessoas, essas algumas pessoas que podem mudar o mundo, né? Eu mudo a mim, então eu fui me transformando. Então, a base do estudo foi para a minha, a minha transformação, para que eu transformasse algumas pessoas. E eu tinha essa ilusão lá no mundo, lá na minha adolescência, de que eu ia mudar o mundo, ia fazer. Então, hoje eu sou mais realista, mais pé no chão, mais consciente do meu dever social, político. E ainda, como diz minha mãe, criança. Acho que é a minha grande qualidade é ser criança, não ter perdido A essência. a essência. Então, brinco muito, gosto muito. é, a minha esposa, ela é 20 anos mais velha do que eu, mas ela diz que eu sou mais velho do que ela. Essas são as loucuras da vida. Então, eu gosto muito daquelas músicas lá da década de 60, década de 70. Eu ouço muito, ainda leio muito. Tenho que ler ainda muito mais, mas gosto da leitura. Conhecimento. E, e isso que vai me, me mantendo vivo. E esse projeto, Vidas de Preto, como funciona essa comunidade, cultura e conexão que você criou, né? Como é que é esse projeto? Como ele funciona? Ele veio para qual finalidade? Pronto. Como você falou há pouco, eu tive alguns problemas de racismo, de preconceito. E quem lutava por a gente lá? Ninguém. Ninguém. Então eu estudava, mas graças a Deus eu tive alguns postos de gerência, de comando, mas olhava para o lado, não tinha ninguém. Não me via. Não se enxergar. Não me enxergava. Então eu tava perdido ali no meio. Então eu ia para Minas Gerais, chegava lá em Minas Gerais, não tinha negro, não tinha ninguém lá no comando. Voltava para aqui, para minha terra, onde é para ser acolhido. As pessoas me questionavam por que eu estava ali. E isso foi criando inquietação. Eu disse, não, eu tenho que gritar, eu tenho que falar, mas eu não vou gritar com agressividade, não vou ofender ninguém, Não vai agir da mesma forma. não vou agir da mesma forma, eu tenho que agir. Eu estudei, eu estudo, eu tenho que agir com a educação. Tenho que. E aí eu disse, não, vou começar a. Então comecei a fazer postagem dentro da minha própria rede social. E posteriormente eu criei o Vidas de Preto para ser essa voz de esse grito de liberdade. Aí como diz Lázaro Matumbi, né? O dia 14, né? Eles deram a liberdade, cortaram a corrente, né? E amarraram a corda. Cortaram a corrente e amarraram a corda nos nossos pés. Então, a gente tem que falar. Então, eu criei para isso. Só que a gente vai amadurecendo, né? E aí eu pensei o seguinte: falar do mal é fácil todo dia. Tem muita gente até hoje até questiona por que você não faz postagem todo dia? Você tem a rede social, você criou, mas você não faz postagem todo dia. Porque eu não faço texto do dia para a noite. Eu estudo para fazer um texto. Eu estou lendo o meu livro ali agora, de Bárbara Carini, para fazer uma postagem. Eu tô estudando. Se aprofunda no conhecimento da matéria para você, como você sentir ela,
para depois você traduzir ela para uma postagem? Seria Exata, isso? exatamente, exatamente. Porque Não é um copia e cola. não pode ser, não pode ser. Quando as pessoas lhe questionarem por que você fez esse texto, eu tenho que saber. Eu, como professor, eu pergunto aos meninos: você tirou isso aqui da onde? Você bebeu de que água? Quem é o teórico que dá embasamento a esse seu pensamento? Então, eu tenho que saber isso. Sim, é Então, a essência, né? exatamente. Então, é por isso que eu não crio, eu passo. Tem dias que eu coloco 2, 3 dias seguidos, mas porque eu consegui fazer textos antes, mas eu levo um tempo assim. Aí eu coloquei e disse, não, mas eu não posso ficar aqui falando de misérias. De miséria é fácil, tá cheio de página falando de miséria. Eu tenho que fazer uma coisa diferente. O que é diferente é mostrar que nós somos capazes, assim como eu, que saí do nada e hoje estou aqui. Não estou em tudo, mas eu estou aqui, estou sobrevivendo, estou vivo. As outras pessoas também podem fazer isso. Então elas precisam de incentivo. Elas precisam saber que elas podem fazer. Elas têm que saber que elas têm que estar preparadas para quando a oportunidade chegar, elas pegarem a oportunidade. Porque colocar tragédia, colocar coisa ruim, falar, criticar, Isso é fácil. é tranquilo. Você vai ver, abrir o jornal, vai ter um tanto falando. Exatamente, Mas você exatamente. levantar o jovem, colocar ele, mostrar que ele tem capacidade, motivar ele, mostrar que ele pode, que ele não tem que abaixar a cabeça para outra pessoa, que ele é igual a todo mundo e tal. Aí tem poucos Exatamente, fazendo. exatamente. Poucas Ivani no mundo. É isso que eu quero fazer. É isso que eu quero fazer. É esse É uma, diferencial, né? exato. O que é sucesso para você hoje? Palavra sucesso. Sucesso. É estar vivo. Estar vivo já é um sucesso hoje. E acho que é isso mesmo. A gente estar vivo já é um sucesso. Já é um orgulho. É um orgulho estar vivo. Então, sucesso para você é você viver, né? Porque existe a palavra, a gente fala, algumas pessoas não entendem, existe o viver e o sobreviver, Sobreviver, exatamente. né? Ela tem uma grande Diferença. diferença, né? O viver é você viver a vida, você, né, saborear da vida, cada momento, cada local, cada sentimento, cada trajetória. E o sobreviver é você lutar e viver um dia após o outro com aquilo que sobra, vamos E, supor assim, né? exatamente. E aí tem uma outra questão. As pessoas acham que o viver é só ter dinheiro. Quando eu estou falando viver aqui, é viver na forma plena mesmo. É, o que? Eu tenho uns conhecidos que detêm um poder econômico bom, né? Mas qual é o poder econômico dele? Ele tem a sua empresa, mas de domingo a domingo está dentro da empresa. Sim, escravo do próprio trabalho. E é muito dinheiro, então mora em condomínio, tem carro de luxo, mas não faz uma viagem, Não vive, não aproveita, não não aproveita, não curte. vai numa praia, não Eu costumo curte, não vai dizer, num show, não vai num teatro. eu ainda costumo dizer o seguinte, que o sucesso, o viver, não é o dinheiro, é o que você constrói, é o seu legado, é a sua família, é a sua estrutura, é o que você faz para a sociedade, o que você retribui, o que você tem, né? E Exata, isso daí é ter sucesso. No meu ponto de vista, eu acho que o sucesso não é chegar, eu tenho 5 milhões na conta, tem carro, tem isso, tem aquilo. Beleza. Agora, quem está ao seu lado? Quais são as pessoas que te acompanham? Qual o valor que você carrega? O que você faz para a sociedade? O que e- você leva dentro de você? E quando você sair daqui, o que você vai deixar? exatamente. Meu, é o Isso, que eu isso. retribuo. Sucesso não é ter fama. Ah, porque eu sou famoso. É famoso.
com a família que você tem, aí brigado com a família por conta de dinheiro, aí tem dinheiro, a família começa a brigar. Isso aí não é sucesso. Não, Então, para mim, o isso sucesso é poder aquisitivo. é viver mesmo, é ter uma família, você voltar para casa, uma alegria, chegar ao final do dia e dizer, acabou meu expediente, vou voltar para casa e saber que tem pessoas que lhe amam, lhe esperando em casa. Isso daí é um Isso grande que diferencial. Você abraçar, sentir o carinho, sentir o é, afeto, olhar no olho, poder, né, andar sem encostar a cabeça no travesseiro, dormir sossegado, dormir. sabendo que você está fazendo o seu melhor, dentro das melhores condições que você tem, enquanto não tem condições melhores para fazer melhor ainda, né? Isso. Como se diz Cortella. Eu sou apaixonado pelo São João. Por que eu sou apaixonado pelo São João? Porque eu acho que o São João é a festa da família e dos amigos. Então, ali no interior, você recebe os seus amigos e o amigo do seu amigo. Então, diferente do Não, carnaval, é porque é uma coisa muito e familiar, que é né? familiar. Então, Você volta para suas eu raízes, volto para minha geralmente. raiz. Por isso que eu sou apaixonado pelo São João. Então, quando eu falo em que a minha maior felicidade hoje é minha família, é a minha família, meus amigos, que eu considero família. Então, qual é a melhor festa que para mim é o São João, porque essa celebração familiar. Então, o sucesso para mim é viver, é essa família, é essa união, essa É o calor paixão. humano, É, é o cara, usufruir das pessoas, daquele contexto geral. exatamente. E se hoje você fosse resumir sua trajetória de vida em uma frase, o que que você falaria? Eu volto naquela velha frase, superação. Então, o, o pobre miserável, que não era só ser pobre, era ser tem nada mesmo, sem ter o que comer para hoje ter casa, hoje eu tenho meu próprio carro, hoje eu tenho meu trabalho, hoje eu tenho o, o meu movimento social, hoje eu faço parte de, de um projeto para melhorar a vida de pessoas que eu nem conheço, porque não é só fazer pela minha família, não é só fazer para os meus amigos, é fazer para pessoas desconhecidas. Sem esperar Então, nada em sem troca. esperar nada em troca. Que é o Então, grande diferencial, que é as isso. pessoas fazem tudo esperando algo que vai ter Então, a moeda de troco, né? isso me deixa alegre. Então, é a superação, que se tudo, como eles falam, não, eu nasci assim, cresci assim, vou morrer assim. Gabriela. Gabriela, Eu nasci então, assim, vou então morrer hoje eu assim, vou morrer estaria, assim. Né? Pau que nasce torto, morre torto, isso né? O estado atual não condiz com quem você é, condiz com como você está. Tudo pode ser mudado, ressignificado, né? exatamente. Vamos lá, e se você, qual legado que você quer deixar para a sociedade hoje? Que eu acho assim, algumas pessoas têm esse propósito de deixar um legado para a sociedade, fazer algo pela sociedade, né? O Thomas Edison fez a lâmpada, criou a lâmpada, Santos Dumont, os irmãos Wright fizeram o avião, e cada um deixa um legado para o próximo, para a sociedade. Qual o legado que você pretende deixar? Você pensa em deixar algum legado, ou só para dar uma passada por aqui pela Terra? Não. Eu estou trabalhando nisso, o que eu quero deixar é o pensamento crítico. Nada é por acaso, não existe um prato de comida de graça. Então, eu sempre tento, em qualquer ambiente que eu chego, através da conversa, fazer com que as pessoas comecem a pensar. Então, eu quero deixar esse pensamento para as pessoas também. Reflexão, Reflexão. para Então, que elas comecem a refletir e sobre começa a refletir. Então, vida, tem sempre propósito, isso. aonde está. É, então, nada é por acaso. Não existe um prato de comida de graça. Não existe. O, não tô aqui, vou ficar sentado aqui que vai cair aqui. Não, não existe. Tudo é através de luta. Aí, o meu símbolo antigo não era comunidade, cultura e conexão. Era de enfrentamento. Então, era luta, identidade.
Então, por que você mudou? aí eu mudei para comunidade, cultura e conexão para pensar para frente, pensar no futuro E não ficar preso lá e não atrás. ficar preso lá no passado. Então, que quando eu criei, como eu falei, quando eu criei era para um enfrentamento. Então, hoje eu já penso diferente. Hoje a gente não pode só em ser reativo, não pode ficar só esperando a pancada para Vai bater. reagir à pancada. Hoje você tem que buscar o seu espaço e Exato, seguir, exato. entender o que aconteceu, ressignificar, mas saber que seu posicionamento, que você é igual, eu sou igual a você, nós somos frutos do mesmo universo, perante o mesmo Deus, ou com religiões diferentes, mas somos todos iguais. E merecemos ter o mesmo espaço igual a qualquer um outro. É, nossa raça teve muitas dificuldades. Então, nós fomos ensinados a que quando o que está do meu lado igual a mim, na, ali, na disputa, se eu perder, eu vou estar perdendo minha vida. Se ele me entregar, ele vai estar entregando minha vida. Então, nós fomos culturalmente ensinados a disputar a sobrevivência, a disputar a vida. Então, ali, no navio negreiro, dentro dos engenhos. Então, não era disputa ideológica, não era disputa por nada, era disputa com a vida mesmo, um prato de comida, disputar para ver quem é que ia para a forca, quem é que ia receber a chicotada e tudo mais. Mas o branco, não, o branco eles se apoiam, mas o preto não, porque ele tem essa cultura, ele foi ensinado isso, então, De isso brigar entre si. de brigar entre si. Aí as pessoas dizem, não, mas o pior racista é o preto. Não é que o pior racista é o preto. Ele foi condicionado. Ele foi A condicionado. luta da sobrevivência. Ele é a luta da sobrevivência ali. Então ele acha que ele tem que brigar com o preto porque ele acha que ele não se compara ao branco. Então quem é que vai estar disputando com ele a vaga de emprego? Não é um branco, é um preto. Então ali é a briga pela sobrevivência dele. E quando ele tem um pouquinho a mais, infelizmente, ainda para essa cultura, que ele tem que se desvincular da origem dele. E aí, como é que ele vai desvincular da origem dele? Virando as costas para os amigos, virando as costas para a família, virando as costas para a comunidade. Aí vem aquela falácia: a favela venceu. A favela nunca vence, infelizmente. Quem vence é um morador da favela, e quando ele vence, ele se manda. Ele vai embora. Como é que é? Poucos ainda continuam ali ajudando e levando algo para a sociedade, para o local onde ele... Porque ainda tem porque ainda são vários problemas. Um deles ainda se ele continuar ali naquela localidade, ele vai ter outros problemas. As pessoas ainda vão dizer por que ele continua. Se ele continua ganhando dinheiro, por que ele continua lá? Eu vou lhe mostrar Aí começa a ver a crítica ainda. Exato. Um exemplo: meus pais, eles continuam na mesma localidade lá onde nós chegamos, né? Lá no subúrbio de Salvador. E aí eu fui visitar os meus pais. Eu estava voltando, aí fui visitar meus pais. Ao adentrar lá o bairro, o meu carro, né, não é um carro popular, né? Não é um carro popular. Graças a Deus eu tenho condições de ter um carro automático por conta da minha... Eu tenho 3 hérnias de disco na lombar, 2 na cervical. Então, tenho que ter conforto Isso é viver. exato. E aí eu comprei um carro melhorzinho e fui, né, visitar meus pais. Mas quando eu ver que entrei no bairro, uma blitz, aí a polícia me parou. Tá indo pra onde? Disse, boa tarde. Quem é que tá no comando? Quem é que é o comandante da unidade? Aí ele já sentiu que ele não tava falando com qualquer um. Aí ele chamou, né, o sargento. Aí, por que isso? Porque eles já me pararam já com arma e punho e tudo mais. Aí conversando lá com... Aí o cara toda hora falando.
Mas o que é que você está fazendo aqui no bairro? Eu vim visitar meus pais. Ah, mas seus pais moram aqui? Que eu me identifiquei, né? Que eu era assessor parlamentar e tudo mais. Mas seus pais moram aqui? Eu disse, sim, meus pais moram aqui. Aí toda hora ele parava, ele ficou Como insistindo. surpresa, né? Exato, toda hora ele insistia. O que é que eu estava preto com um carro importado naquela localidade e meus pais morando lá. Toda hora ele insistia, mas seu pai mora aqui? Eu falei, sim, sim, meus pais moram aqui, meus pais moram aqui, meus pais moram aqui. E, o pai dele aí foi sempre isso, tocando sempre no mesmo ponto. Então, se eu morasse lá, eu teria isso, eu acredito que Com diariamente. certeza não Diariamente. teria, Então, não. Mas entendeu? foi São, uma fora da curva, é, vamos supor assim, né? O que significa criar um quilombola digital para você hoje, representar isso? um local de acolhimento, um local de criação de conhecimento, um local para expandir as ideias. Lá eu estou aberto, estou à disposição para que criar projetos, levar projetos para o interior, levar projetos para a periferia, levar projetos para o centro, o grande centro, que as pessoas acham que é só periferia e interior que necessitam, mas o grande centro também tem as suas mazelas, tem as suas dificuldades. Hoje é o seu propósito hoje isso, É isso. efetivamente, O meu propósito hoje é que é o seu legado. exatamente, é levar esse centro de acolhimento, criar esse quilombola digital. Então, ali para criar senso de pertencimento. As pessoas, principalmente do PPP, preto, pobre, periférico, ele tem que saber e entender que ele é capaz, como qualquer outra pessoa, branco, rico, em qualquer lugar do planeta. Sim, tem os mesmos Tem direitos, os mesmos tanto que direitos, tem os mesmos deveres, também tem os os mesmos mesmos direitos direitos. e tem as mesmas capacidades. Também. Então nós podemos ser, nós somos capazes. E o Vida de Preto é para isso. E para eu pego muito dentro de eu trabalhei com criança no Fundamental 2 no ensino médio. Então eu levo muito essa questão do aprendizado. E uma das coisas que colocam coloca são é isso, é o estudo, a interpretação. Então, aí os meninos falavam, mas eu faço isso porque eu quero, porque eu sou assim. Você não é assim porque você é Você assim. tá assim, tá Você tá condicionado a assim, você isso. tá condicionado. Então você tem que mudar. Como é que, se você continuar fazendo a mesma coisa que você sempre fez, você vai ter sempre os mesmos resultados. Você Como diz Einstein, só né? vai ter resultado diferente quando você fizer diferente. Loucura é fazer a mesma coisa e esperar resultado Resultado diferente. diferente. Você não vai conseguir. Você não vai conseguir. E hoje, se você fosse me três perguntas para você para a gente encerrar. Vamos lá. Primeira, qual foi o pior momento que você já teve na sua vida que você olhou? Porque a gente tem um momento nesse projeto, ainda mais você, que a gente olha e fala assim, cara, fudeu, não tem saída. Para onde eu vou? O que, que eu vou fazer da minha vida, da minha existência? Bom, em 2015, mais uma sobrevida. Em 2015 eu tive um acidente muito grave de carro. Eu bati, saindo de manhã, fui no trabalho, o carro rodou na pista, deu PT. Então saí da pista, peguei o canteiro central, o pneu cortou, bateu o pneu, cortou o pneu no meio, bate o carro, acaba com o carro todo. Isso foi às 7 horas da manhã. Eu fiquei chorando do lado do carro, sentado. De 7 horas que até umas meio-dia. Só voltei para casa no final do dia. Passei o dia todo chorando do lado do carro. Aí, quando acionei o seguro, o cara do seguro chegou e falou: Ah, a SAMU já chegou, já levou o pessoal. Eu disse, que pessoal? Ele não, o pessoal que tava no carro aí. Se não, só tava no carro eu. Não, mas
você não teve nada, não teve razão, você não teve nada, isso não. Eu disse, rapaz, agradeça a Deus aí, porque eu já vi muita gente com um acidente muito menor do que isso daqui e morrer. Você tá aí, não teve nada. Eu não tive nada. Eu não tive nem um arranhão. E você chorou por quê? Eu fiquei desnorteado. Eu fiquei desnorteado. Quando eu vi a condição do carro, quando eu bati no muro, que acabou com o carro todo, eu saí andando, abri a porta, saí, sentei do lado do carro. Eu só fui sair, sentei na pista e fiquei chorando. Fiquei chorando. Então, aquele dia, Nascer. nasci de novo. Então, aquele dia ali foi o pior e o melhor dia da minha vida. E o melhor? Que você olhou e falou, cara, eu tô bem, eu atingi meu objetivo, eu tô pleno, eu me sinto bem. Todo dia, hoje de manhã mesmo eu acordei e falei, hoje eu terei um podcast, uma entrevista, que não é para falar porque você foi preso, você roubou uma caixa de comida por quê? Hoje ó, é uma entrevista, um podcast para falar sobre educação, sobre transformação. Olha que felicidade. Então, qual o melhor dia da minha vida? Hoje. Amanhã vai ser o melhor dia da minha vida? Eu espero acordar e que seja o meu melhor dia da minha vida. Então, todos os dias é o melhor dia da minha vida. Quando eu tive um acidente lá, que eu acordei, que eu revivi, no acidente, no primeiro AVC, no segundo AVC, quando eu tive que fazer cirurgia quando eu tive apendicite, eu tive que fazer cirurgia de emergência, quase estrangulou. Estrangulou, estourou, não me recordo o termo correto que se utiliza, que também foi assim de última hora. Então, são várias provações na vida, mas eu acredito e tenho na minha mente que o melhor dia sempre é o dia corrente. Hoje eu fui melhor do que ontem e espero que amanhã seja melhor do que hoje. Maravilha. Sempre acreditando e buscando o melhor, né? E vivendo a vida um dia após o outro, mas agradecendo a Deus. Eu falo assim, a melhor felicidade que eu tenho é quando eu levanto e abro os olhos. E Deus me permitiu levantar e abrir os olhos. Exatamente. Porque isso já é a felicidade. O resto a gente vai transformando, né? E agora, vamos lá. Se chegasse hoje um menino periférico, preto ou branco, não importa, da roça, e virasse para você, o que você falaria para ele na vida? Estude, estude para transformar sua vida. Obtenha conhecimento. A única coisa que ninguém pode tirar do ser humano é o conhecimento. Porque meu nome, um copista pode fazer uma identidade, colocar uma outra foto e se tornar o Manuel. Manuel Filhão, qualquer pessoa pode ser. Basta ele querer ser um golpista, ele vai. Mas o meu conhecimento está na minha mente, pertence a mim. Então, o conhecimento é a única coisa que a gente tem, que a gente pode levar, mas não é levar para o caixão, é levar para as outras pessoas. Não adianta nada eu ter me formado em administração, não adianta nada eu ter feito as pós-graduação em direito, em neuropsicologia, em, em educação especial. Para mim, para mim não adianta nada. Eu tenho que levar para as outras pessoas. Eu tenho que aprender para compartilhar. E a gente aprende mais quando a gente ensina. E dentro de sala de aula, uma das formas que eu colocava os meninos para aprender era essa, era colocar eles para ensinar outras pessoas. Eu comecei a minha vida de professor, a lecionar, dentro de sala de aula. Eu com 14, 15 anos, com meu amigo Reinaldo, hoje em dia ele se formou, é engenheiro, tem a seguiu para um outro caminho, ele não foi para a sala de aula, mas nós criamos um projeto social lá no bairro, dentro do centro social urbano. Ainda estávamos na escola. Para quê? Como se fosse um pré-vestibular para as pessoas passarem na faculdade. Vocês ensinando. Ensinando. A gente, Retribuindo. então, estudávamos
de passar, estudávamos de tarde, dávamos aula de manhã, estudávamos aula de manhã, estudava de tarde. Então a gente já dava aula para as outras pessoas. Isso é maravilhoso. E devido a toda a sua história, todo o processo, aqui a gente no Business Cast, você sabe que aqui a intenção nossa é trazer pessoas como você, que, como eu falo, para sentar nessa cadeira tem que ter uma história, uma trajetória, uma vivência e principalmente um legado para deixar para a sociedade, que é o que você está proporcionando aqui, não só pelo Vidas de Preto, mas toda a sua história de professor, de menino periférico, de preto, de conquistador que você é. E o nosso Business Cast traz um troféu para você, para lembrar toda essa Muito nossa obrigado. história Muito obrigado. no Business Cast. É você aí, Rapaz, coisa linda. para que você possa ter a nossa representação aí com você, de tudo que você está fazendo para a sociedade, de toda essa contribuição que você faz. Muito obrigado. É uma grande honra. E eu gostei, Rafael. Dizem muito que eu pareço com o Djavan. Inclusive. Quem falou, um amigo meu, é sério. Hoje, um amigo nosso aí, Dionésio, a gente vai estar agora sábado ministrando um curso de um dia inteiro de treinamento comportamental em PNL, que ele é professor, então a gente vai ministrar, eu vou estar com ele ministrando, ajudando, né, como monitor. E ele, na hora que eu botei o card, né, falei que a gente tem uma entrevista hoje, aí ele virou para mim, você está entrevistando o Djavan? Uma das histórias. Eu tenho muitas histórias. Tem um amigo que ele é blogueiro, é advogado, é Pedro Leno. E aí ele falava, rapaz, Manuel, você tem que fazer um livro. Você tem que escrever sua história. História É porque merece são, um livro. são várias histórias. E aí, uma dessas histórias, eu fui para Maceió. A minha esposa, ela é louca por Djavan. Nós fomos. Não tem um show em Salvador ou em região metropolitana que a gente não vá. E aí, eu disse, eu vou dar esse presente à minha esposa e esse presente a mim também, né? E aí nós fomos para Maceió conhecer aonde Djavan nasceu. E aí, né, quando eu cheguei lá, como eu falei, né? Aí o carro importado, aí pronto, um negro no carro importado, cabelo tudo assim. Chegando aonde Djavan nasceu, encostei o carro, aí perguntei, eu tinha um barzinho assim, perguntei, disse, é essa rua aqui? Aí falei o nome da rua, que Djavan nasceu. Aí o cara olhou assim pra mim, olhou pro carro, olhou pra minha mulher, aí disse, você não é um filho de Djavan? Eu disse, não, rapaz, não sou filho de Djavan, não. Eu sou um fã, eu quero conhecer aqui o lugar onde ele nasceu. Aí o cara disse, aí virou para outro, é o filho dele, ele não quer falar para não chamar atenção. Aí pronto, aí minha mulher sabia o local, aí adiantei, deixei o carro parado e eu fui andando com a minha mulher. Aí a gente foi lá no lugar onde ele fez até a música, e a mãe lavava a roupa, descia, tudo mais. A gente foi lá olhando, né? E olhando os lugares, tirando foto, aí foi lá na placa da rua, tirou foto. E aí só chegando pessoa olhando tudo mais, e depois nós fomos lá na capela que ele foi batizado e tudo mais. Aí quando a gente voltou para pegar o carro, de gente assim olhando tudo mais. Eu disse, rapaz, estão achando que realmente eu sou filho de Djavan. Parece. Mas é. Agora vamos lá, deixa suas redes sociais, deixa a página do Vidas de Preto, tudo para que as pessoas possam te seguir e também entender um pouco mais, te acompanhar dentro desse seu projeto. Certo. Minha rede, eu não quero falar a rede pessoal, porque a minha intenção é o social. Então, a minha rede é o Vidas de Preto. Vida de Preto é um quilombo digital de acolhimento e transformação social, principalmente para o preto, pobre e periférico. Quando nós falamos que a periferia é onde está concentrado o pensamento de transformação, evolução da sociedade, não estamos falando de um mero acaso, porque ali tem pessoas capazes, pessoas assim como eu, que saiu do nada e hoje, para mim, eu tenho tudo. Já tenho o suficiente, eu não preciso ser milionário.
eu tenho minha família do meu lado. Dormir e acordar sabendo que não fez mal a ninguém, mas sabendo que fez bem para muitas pessoas. Então, siga o Vidas de Preto, interaja. Não tenho muita curtida, muitos comentários na página. A intenção não é de marketing, então A intenção é levar é conhecimento levar, é levar a todos conhecimento para que e eles isso, possam saber a sua exata, posição, seus exatamente. direitos e entender, né? Exatamente. Eu tenho eu coloquei como um projeto que a partir desse ano eu estaria levando e vou voltar esses projetos para as escolas, principalmente as escolas públicas. Então, já estou em conversa juntamente, não só dentro do gabinete com o deputado Bobô, mas no meu com o Vidas de Preto, com o meu pessoal. Então, já tem algumas escolas já com o pensamento de levar, abrir a escola um final de semana. Dentro desse final de semana, ter um atendimento psicológico, ter atendimento jurídico, um atendimento contábil, Sim. principalmente para as mulheres. Por quê? Porque a mulher ela tem uma dupla jornada, Casa e trabalho. casa e trabalho. E aí disse, não, mas no final de semana a mulher vai ter um descanso. Como é que ela vai ter um descanso? Que ela tem que cuidar da casa, fazer Cuidar comida dos e tudo filhos, mais. marido. Aí vou criar um ambiente para a mulher. Aí a mulher tem que levar a criança. Então ela não, ela então é abrir a escola para essas mulheres, porque dentro disso aí, junto com algumas faculdades, vou pedir auxílio às faculdades para que tenha esses profissionais para criar esses atendimentos para essas mulheres e algumas pessoas responsáveis para ficar cuidando dessas crianças enquanto as mulheres são atendidas. Então, esse é o projeto macro para esse ano. Então é isso. Tenho um prazer enorme ter lhe conhecido pessoalmente, tá, Manuel? É uma honra ter você aqui. Eu amei o seu projeto, amei você, eu adorei a sua história. Nós precisamos de mais pessoas como você, professores como você, pessoas engajadas como você, para que possa contribuir com a sociedade, para uma sociedade melhor, mais justa, mais igualitária a todos, né? Que todos eles tenham o mesmo acesso. Eu acho que a palavra é acesso. Se todo mundo tiver os mesmos acessos, cada um vai ter a sua posicionamento e conquistar o seu pedaço que cada um merece ter, tá bom? Então, muito obrigado por você e vocês que estão nos assistindo, compartilha, encaminhe, leve esse conhecimento a todos. A gente sabe que todo mundo está precisando um pouco de conhecer um pouco mais sobre superação, crescimento, pessoas e principalmente do projeto. Então, se liga, até o nosso próximo episódio. Tchau! Gente, chegando ao fim, acabou, mas né, semana que vem estaremos novamente com mais uma pessoa para que possa compartilhar essa história linda e maravilhosa de vida, que isso é uma história de crescimento e de vida. E não esqueçam, tá, gente? Os nossos patrocínios estão aí, Master Life e Instituto Sena. Acompanha lá, clica no link, descubra as campanhas, as promoções que eles estão fazendo fantásticas para você, telespectador que está inscrito aqui no nosso canal, tá bom? Um abraço, tchau!